Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar na presença do Senhor nesse momento. E eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12, versículo 28. Hebreus 12, vamos ler o 28 e o 29. Hein? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus amado e soberano, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Pela tua instrução, Senhor, que vai ser ministrada, Senhor, que o Senhor tenha plena liberdade em nosso meio. Eu me coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor me use, que o Senhor me conduza, Deus, e que todo empecilho o Senhor venha tirar em nome de Jesus, porque o Senhor sabe, Deus, a dificuldade, Senhor, de estar nessa posição. Que o Senhor possa falar a cada coração aqui, que possamos estar com os ouvidos abertos, Senhor, e com o coração sensível para compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus. Amém. A importância do culto a Deus. Pensando com relação a esse tema, ao que a Bíblia nos ensina e ao que nós vemos acontecer na nossa geração, né, no momento atual que nós estamos vivendo, nós percebemos que muitos cristãos, eles perderam, né, ou eles se distanciaram do real sentido do culto a Deus e da sua importância para nós. E para tornar mais claro, né, a nossa compreensão, eu peço que você reflita comigo em 3 questionamentos. Primeiro, por que semana após semana eu venho à casa do Senhor? Segundo, qual é o significado que tem para mim o culto a Deus? E terceiro, qual é a verdadeira motivação que tem me trazido até aqui? Amém? Então, por que eu venho semana após semana à igreja? Qual o significado do culto a Deus para mim? E qual é a verdadeira motivação que tem me trazido até aqui? Então, essas perguntas, elas nos levam a refletir. E as respostas que nós damos a elas, elas podem demonstrar se nós estamos sendo influenciados ou não por essa corrente teológica que a gente vê na televisão, né? Pelas igrejas que estão aí na mídia, né? Se elas estão influenciando ou não a nossa percepção com relação ao culto a Deus. Porque as pessoas, elas vão à igreja, muitas vezes, para receber uma bênção, e principalmente uma bênção na área financeira. Né? Muitos agem como se Deus fosse servo, né, que está ali obrigado a atender todos os seus pedidos. Outros, nós vemos que vão em busca de movimentos místicos, né, de algo sobrenatural, daquela euforia, da emoção. Né? E aí a gente percebe que estão buscando algo momentâneo que acaba não produzindo arrependimento e nem mudança de vida. E outros estão indo em busca daquelas famosas mensagens de autoajuda, né? De massagem no ego, né? De exaltação ao homem. Então, tudo isso a gente vê no nosso meio, na nossa geração. Né? Na nossa geração, não na nossa igreja. Por outro lado, as respostas a essa pergunta, elas podem nos levar a perceber outra coisa. A perceber que o culto, ele se tornou um ato religioso. É uma rotina que a gente encaixa na nossa agenda que nós nos sentimos na obrigação de cumprir. E assim acabamos perdendo também o significado do verdadeiro culto a Deus, passando a cumprir ritual,
né, que acaba se tornando vazio e desprovido de significado. Então, quando nós estamos dessa forma, né, vindo à igreja para cumprir um ritual, uma obrigação, nós percebemos que qualquer coisa é motivo para tirar a nossa atenção. Nós ficamos impacientes. Não sei se você já percebeu algumas pessoas que ficam um pouco impacientes, né? Dá vontade de sair, dá vontade de beber água, dá vontade até de conversar com o irmão lá fora. Eu já presenciei em algumas igrejas que parece que tinha mais gente fora do que dentro, né? E a gente percebe isso, né, acontecendo. Recentemente, teve a Consciência Cristã, e, numa das noites, tinha um casal, né, atrás da gente, e, na hora da pregação, o pastor disse o texto, eles abriram a Bíblia, mas eles estavam conversando o tempo todo. Então, começou a leitura do texto e não parou a conversa. Terminou a leitura, entrou na oração, não parou a conversa. E, assim, aquilo nos incomoda e nos entristece, né? A palavra do Senhor estava sendo lida, a oração estava sendo feita, e uma pessoa cristã estava conversando muito tempo, né? E aí, infelizmente, isso não é um caso isolado, né? É algo que geralmente acontece em alguns locais. E a gente percebe que as pessoas alguns estão perdendo realmente, né, a noção do real significado do culto a Deus. E a gente observa também que grande parte disso se deve à liderança, né? Há muitos pastores que eles têm conduzido o rebanho do Senhor, da forma que não é a forma correta. Porque muitos, na busca por mais membros, né, na busca por fazer a igreja crescer, têm acrescentado coisas que não edificam, né? Têm incluído algumas coisas na liturgia. Então, às vezes, o culto ele acaba sendo voltado para atender o gosto do freguês, né? Voltado para atender à vontade do público. Então, nesse caso, alguns temas eles não podem ser tratados, não podem ser abordados. Outra questão é com relação aos jovens, né? Para atrair mais jovens, muitos incluem mais entretenimento, né? Mais teatro, jogo de luzes, fumaça, música animada. E aí a gente vê também aquele clima, né? A luz mais escura, tudo para tentar atrair mais jovens, né? Da forma errada. E também a gente observa, né, que como a pregação genuína ela não atrai muito, né, algumas pessoas elas começam a dar títulos atrativos aos cultos, né? Não sei se vocês já observaram, tipo assim, culto da vitória, culto da bênção, culto do descarrego, culto da quebra de maldição. Então, sempre atribui algum tema que atrai as pessoas, né, para que elas estejam indo à igreja. E eu vi, do ano passado para cá, surgiu uma nova modalidade que eu não conhecia, que era o culto em memória de uma pessoa falecida. Eu não sei se vocês já viram, mas eu percebi que isso é para pessoas famosas, né? Alguém que tem muitos seguidores. Então, se fez um culto, a gente sabe que no culto ia ser pregada a palavra de Deus, ia ser cantado louvores a Deus, mas a divulgação é que o culto era em memória àquela pessoa que faleceu, né? Quase como que uma referência a uma missa de 7º dia. E a gente sabe que isso é prejudicial, né? É prejudicial à fé cristã genuína. E aí a gente observa essas coisas acontecerem. Mas também tem algo que a gente faz que não percebe. Algo que é comum mesmo, acho que da nossa linguagem. Às vezes alguém pergunta do culto e a gente faz, o culto foi bom, né? O culto hoje foi bom. Ou então a gente diz, não, o culto hoje não foi muito bom, porque não era o pregador que eu esperava, né? Não era a pessoa que eu gostava de ouvir na pregação, então o culto não foi muito bom. Aí, nesse caso, a gente se coloca como espectador do culto. E a nossa posição não é essa, né? Quem tem que avaliar se o culto foi bom ou não é Deus. Porque o culto é para Ele. Então, Ele é quem vai avaliar se o culto que nós estamos oferecendo a Ele, se foi agradável ou não, se foi bom ou não, né? Então, nós entendemos que quando a gente determina, né, um título para o culto, por exemplo, como o culto de oração, como o culto da família,
A gente não está falando que ali vai ser cultuada a família, mas a gente entende, né, que a ministração vai ser fundamentada na palavra de Deus para aquele público específico. Mas nós sabemos que o culto ele é dos jovens para Deus, das mulheres para Deus, dos homens para Deus. Então, nós oferecemos o culto a Deus e Ele é o espectador, é Ele quem vai receber e quem vai avaliar se o culto que nós estamos prestando é agradável a Ele ou não. Então, nós precisamos ter isso em mente, principalmente as pessoas novas na fé. Porque o culto ele não pode ser visto como um momento de entretenimento, como um momento de diversão, ou para ocupar o espaço na vida do jovem, para que ele não se envolva com as coisas do mundo. A gente precisa ensinar desde cedo às crianças, aos jovens, aos adolescentes, o porquê de vir aos cultos e como se deve vir aos cultos. Nós precisamos pensar com relação a isso. E, às vezes, a gente falha nessa questão, né? Não de propósito, mas, muitas vezes, sem perceber, o que nos traz aqui é um compromisso que a gente marcou com o irmão. É o fato da gente estar na escala de trabalho, ou estar na portaria, ou estar no Ministério Louvor, ou estar no Ministério Infantil. Muitas vezes o que nos traz ao culto é isso. Ou então é porque o pastor precisa ver que a gente está na igreja, aí no dia que ele não está, a gente não vem. Então, sempre que a gente vem para o culto, né, por qualquer outro motivo que não seja com a consciência de adorar, de cultuar a Deus, a gente está falhando. E pensando, então, na importância do culto, nós vamos refletir nessa noite em algumas questões. Certo? A primeira, por que cultuar a Deus? E a segunda, como cultuar a Deus? Amém? Então, por que cultuar a Deus? Porque nós fomos criados por Deus e para Deus. Existe no nosso coração o senso da eternidade, que o próprio Deus colocou. Lá em Eclesiastes 3:11, fala que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, significa que nós fomos criados para a eternidade com Deus. E por isso que os prazeres terrenos, né, que as alegrias dessa vida, elas não conseguem satisfazer plenamente o nosso coração. Quando a gente era do mundo, a gente percebia isso. E a gente hoje observa isso no mundo. Né? As pessoas não se satisfazem. Um pecado leva a outro e ninguém nunca está plenamente satisfeito. Nem com ações e nem com objetos. Né? A gente sempre quer algo melhor, como se aquilo fosse preencher a nossa vida. E aí, a gente olhando para a Bíblia, a gente vê que Deus ele se revelou a nós. Né? Ele mostrou quem Ele era realmente. E as pessoas, elas vivem, né, quem não conhece a Deus, a gente observa que vivem em busca de alguma coisa para adorar, de algo para cultuar. Então, o Criador, Ele nos fez para Ele e nos fez para adorá-lo. E é só a gente olhar para toda e qualquer civilização que a gente observa o homem lá buscando algo para adorar. Né? E aí eles adoram a natureza, os animais, né? Adoram até os insetos. Né? Existem milhares de deuses. Mas, graças a Deus, que o único e verdadeiro Deus, Ele se revelou a nós. E Ele escolheu um povo para si. E desse povo, nós fazemos parte. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E nós observamos que, mediante a resposta de Abraão, de tantos outros homens de Deus que se submeteram a Ele, né, que foram instrumentos em suas mãos, Deus demonstrou o seu poder e a sua glória aqui na terra. Né? E o autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, o texto que nós lemos foi no versículo 12. Volte um pouquinho. Hebreus 1, versículo 1 e 2. O autor fala dessa revelação de Deus, né, que Deus se revela. Versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o autor aqui está relembrando
né, os seus leitores de que Deus se revelou através da história, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos que ele se revelou de muitas maneiras. E nós também observamos que, como parte dessa revelação de Deus, ele estabeleceu a forma correta de nós prestarmos culto a ele, a forma correta que nós devemos adorá-lo. Então, existem princípios que precisamos seguir, né? Conceitos importantes que nós precisamos nos atentar. Um deles é que Deus não se agrada de rituais vazios, de corações endurecidos e nem de receber louvor da boca para fora. Abra comigo Isaías, versículo 29. Nós vamos abrir alguns textos porque ajuda a gente a ficar acordado. Isaías 29, 13 e 14. Diz o texto. Isaías 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, ou prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então, Deus está dizendo aqui, logo no início, né, que as pessoas estavam louvando, né, estavam cantando louvores, estavam com a boca louvando a Deus, se aproximando dele para isso, mas que o seu coração estava distante. E vai falar aqui que o temor deles ao Senhor estava se resumindo apenas a mandamentos de homens. Eles deixaram realmente o mandamento do Senhor e estavam seguindo mandamentos de homens, né? Deus estava mostrando que eles estavam louvando com a boca, mas não adiantava nada, porque o seu coração estava longe. E Jesus, ele fala sobre isso em Mateus 15, ele menciona esse texto para condenar a hipocrisia dos fariseus. Então, não podemos permitirmos que a nossa adoração a Deus ela caia na rotina e nós nos tornemos negligentes quanto à oferta que nós devemos dar ao Senhor, do nosso amor e da nossa devoção a Ele. Nós sabemos que os fariseus se perderam nisso aí, né? Os fariseus se diziam conhecedores da lei de Deus, mas eles se distanciaram dele quando eles acrescentaram regras humanas e se esqueceram de quem Deus era e do que agradava a Deus. A gente observa isso em João, capítulo 16. Vai lá para o Evangelho de João, capítulo 16. Capítulo 16, versículo do 1 ao 3. Diz assim, Jesus: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo aquele que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhecem o Pai e nem a mim. Então, Jesus deixa claro, né, que o povo que a gente sabe que antes conhecia a Deus, né, porque Deus se revelou no passado, a gente viu em Hebreus que se revelou de várias maneiras, né? Esse povo não conhecia mais a Deus. Jesus deixa claro isso. E ele diz, farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. E a gente observou isso acontecer com o apóstolo Paulo, mais à frente um pouco. Ele perseguia, ele matava os cristãos, e ele achava que estava prestando um culto a Deus, achava que estava agradando a Deus com essa sua atitude. Outro fato, né, que nós precisamos nos atentar com relação a isso, né, ao que agrada a Deus, é que nós precisamos saber também que a adoração ela não se limita apenas ao momento do culto aqui, onde nós estamos, mas a toda a nossa vida. A nossa vida ela precisa ser um culto a Deus, aonde quer que a gente esteja.
Então, não entendemos a adoração como um momento, né, específico, mas como um modo próprio de viver, que é baseado na palavra. Só que a gente não entende a adoração como um momento apenas, mas nós sabemos que esse momento aqui, ele faz parte da adoração a Deus. Porque ele foi estabelecido por Deus e ele não pode ser feito de qualquer maneira. Então, nós não podemos oferecer um culto a Deus de qualquer jeito, porque esse culto ele não recebe. Então, para a gente adorar a Deus corretamente, nós precisamos conhecê-lo. Na sua palavra, nós encontramos algumas características do culto aceitável a Deus. E essas características nós vamos ver algumas delas nessa noite. A primeira está no primeiro versículo que nós lemos, no início de Hebreus 12, 28, 29. Hebreus 12, 28 e 29. A primeira característica do culto aceitável a Deus é que o culto deve ser prestado com reverência e temor. Na NVI, esse versículo está escrito assim: portanto, já que recebemos um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o autor aos Hebreus, ele está nos mostrando que a adoração que Deus aceita, ela tem duas características. Ela deve ser prestada com reverência e com santo temor. O que significa reverência? No dicionário, significa veneração pelaquilo que se considera sagrado, respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes ou qualidades que possui. Consideração. E temor significa sentimento de profundo respeito e obediência. Mas nesse texto aqui que nós lemos, o temor também significa medo, em função de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Nós percebemos isso no finalzinho, quando ele usa a expressão, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, para a gente entender essa expressão, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento, quando essa expressão foi utilizada. O público aqui da Carta aos Hebreus conhecia bem o Antigo Testamento. Então, eles sabiam. Em Deuteronômio 4, 24, é dito essa expressão quando Deus estava advertindo os israelitas a guardarem a aliança feita com ele. Então, Deus diz, para que eles permaneçam na aliança, para que eles não façam ídolos para si, para que eles andem com o Senhor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso era para que eles temessem o Senhor. E em Êxodo 24, versículo 15 ao 17, é a passagem onde Moisés sobe no Monte Sinai, onde Deus vai lhe dar as tábuas da lei, os mandamentos, e o povo fica a uma certa distância, num local que foi demarcado para que eles não fossem consumidos. E quando a gente observa o texto, a gente percebe que eles temeram, que eles tiveram medo diante do que eles viram acontecer ali, em cima, no monte. E no verso 17, eles falam que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E em Levítico 10, 2, é aquela passagem que nós conhecemos, que fala que sai o fogo do céu, fogo do Senhor, contra Nadab e Abiú, e eles foram consumidos, os filhos de Arão, por causa da sua transgressão. Então, quando o autor aos Hebreus fala isso, o povo sabia bem do que ele estava falando. O povo entendia isso. Então, eles eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, eles conheciam bem o Antigo Testamento. Então, eles estavam sendo advertidos. Olha, vocês conhecem a Deus. Vocês sabem que não é de qualquer jeito. Que existe um modo de servir, existe um modo de adorar que é aceitável ao Senhor. E esse modo é com reverência e com temor. Então, tentando trazer para os nossos dias, para a nossa época, para o culto de hoje, nós podemos pensar em algumas questões. Primeira, se quando no momento do louvor nós deixamos de adorar a Deus e passamos a conversar com a pessoa que está do lado, ou então a mexer no celular constantemente, nós não estamos agindo com reverência ao Senhor. Quando nós levantamos e saímos várias vezes, por qualquer motivo,
a gente também não está agindo com reverência ao Senhor. Quando nós invertemos os papéis e tentamos fazer de Deus o nosso servo, né, nós não estamos agindo com temor. E quando, semana após semana, nós chegamos constantemente atrasados, nós não estamos agindo com reverência ao Senhor. Às vezes, no domingo, que é o dia que a gente não tem compromisso, ou a maioria das pessoas não tem compromisso, às vezes a gente observa 6 horas, a metade da igreja está aqui e a outra metade ainda não chegou. Né? E se isso é constante na nossa vida, a gente precisa pensar. Né? Por quê? Por que eu não estou tendo essa reverência com a hora que foi marcada para eu ir cultuar o Senhor? Nós precisamos pensar nisso. O texto que nós lemos fala que o reino que nós recebemos de Deus, ele é inabalável. E que, por isso, nós devemos ser agradecidos. Então, Deus não nos deu qualquer coisa. O sacrifício de Cristo não foi em vão. Portanto, nós devemos lhe dar nada mais, nada menos do que o nosso melhor. Em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Amém? E outra característica do culto aceitável a Deus é que ele deve ser integral. Abra comigo agora Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós observamos no versículo 1, Paulo exortando os irmãos a consagrarem a Deus o seu corpo. E no versículo 2, as suas mentes. Então, Deus deseja que nós nos entreguemos a Ele por completo. Antes da conversão, vai dizer em Romanos, que nós oferecíamos o nosso corpo para o pecado. Veja comigo, volte um pouquinho. Vá para frente. Romanos 6, 12 e 13. Vem Romanos 2, é para voltar mesmo. Romanos 6, 12 e 13. Romanos 6, versículo 12 e 13. Diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, a gente observa aqui no início, ele falando que antes de conhecer a Cristo, nós entregávamos o nosso corpo ao pecado. Agora, aqui em Romanos 2, Paulo está dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo a Deus, santo e agradável. Então, a nossa adoração a Deus, ela precisa ser integral, o corpo e a mente. O cristão, ele não pode ter a mente moldada pelos padrões do mundo. O texto fala, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomem a forma desse mundo, não hajam como eles. Então, não é o mundo quem dita a maneira como nós devemos viver. E também não é o mundo quem pode dizer a maneira como devemos adorar a Deus. Não é o mundo que deve influenciar a igreja. Nós não precisamos de estratégias mirabolantes de crescimento, nem precisamos aderir a todo e qualquer modismo que surge por aí. A gente observa que muitos cultos a Deus têm se transformado em verdadeiras palestras motivacionais. E os pastores aderindo ao chamado coaching religioso, uma nova técnica aí para animar a plateia, para incentivar as pessoas. Então, a gente percebe um certo desvio com relação a isso. A nossa fé ela precisa estar fundamentada naquilo que nós cremos, de quem Deus é e de quem somos nós perante Ele. Então, o entendimento correto disso vai nos levar a uma adoração genuína, sincera, e que reconhece a soberania e o governo de Deus sobre as nossas vidas. A adoração a Ele não é algo
sem fundamento, não é algo sem lógica, né? Muito pelo contrário, nós estamos aqui porque nós compreendemos a mensagem da cruz. Nós entendemos o plano de redenção que o Senhor fez para a nossa vida. E como Ele nos resgatou de um destino trágico para outra direção, né? Para nos levar para morar com Ele na glória. E a gente, por causa disso, nós nos alegramos em estar na sua presença. E Pedro vai falar que devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós, né? Precisamos conhecer as Escrituras. E, às vezes, eu acho que muitas pessoas já passaram por isso. Às vezes, as pessoas criticam muito, né, o fato da gente estar participando dos cultos. E até pessoas da nossa família que se dizem cristãs também, né? Algum convertido que fica lá no cantinho dele. E, às vezes, eles falam, por que tem que ir de manhã e de noite? Por quê? Por que tem que ir na quarta-feira? Por que tem que ir para o agrupo? E por que tem que ir para o estudo bíblico? Aí por que tem o culto da família no sábado? Vai morar na igreja, né? Vai morar na igreja. E aí eles não compreendem por quê, né? Mas a gente olha e a gente responde. Porque eu preciso e porque Deus merece. Simples assim. Eu preciso vir e Deus merece que eu venha. Então, a gente não consegue passar vida para outra pessoa. Porque quem dá a vida é Deus. O que nós sentimos, a gente deseja que Ele também sinta, mas a gente não consegue transmitir isso, né? Quem vai fazer essa mudança no coração é Deus. É por isso que muitos não compreendem a nossa postura com relação à obra do Senhor. Nós observamos no Antigo Testamento, né, que eles cultuavam a Deus apresentando um sacrifício de um animal. E nós sabemos que isso foi extinto após a morte de Cristo. Ele, o Cordeiro de Deus, se sacrificou de uma vez por todas. E aí a parte que nos cabe, a parte que Paulo está falando para nós aqui, é que a gente precisa apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo a Deus. E isso implica em renúncia, em renunciar a nossa carne, sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade da carne é que a gente durma até tarde. A vontade da carne é que a gente fique em casa, né? A vontade da carne é que a gente se acomode no nosso sofá, na nossa cama, porque a gente está muito cansado. E aí, quando a gente lembra do que Deus fez por nós, quando a gente lembra que nós precisamos renovar a nossa mente, oferecer o nosso corpo a Deus em sacrifício e viver para Deus, a gente se levanta e a gente se dispõe a ir. Algumas pessoas, eu já ouvi elas pensando que o domingo, né, para nós é o domingo, que o domingo é o dia do descanso. É o dia de relaxar, é o dia de tirar o estresse da semana, é o dia de ajeitar algumas coisas que não foi ajeitada. Afinal de contas, Deus separou esse dia para mim. Correto? Vamos abrir Êxodo 20, versículo 8. Êxodo 20, versículo 8. Êxodo 20, versículo 8. Vamos ler do 8 a 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, nós vemos aqui um dos mandamentos do Senhor, né? Um mandamento que foi estabelecido como um princípio para que a gente possa cumprir. E é interessante que foi estabelecido desde a criação do mundo, né? Deus, lá em Gênesis 2, versículo 2 e 3, vai falar que, terminando a sua obra, Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Nós sabemos que Deus não se cansa, né? Então, se Deus não se cansa, Ele não precisa descansar. Mas Ele fez isso para nos deixar um princípio, né? Um dia dedicado ao Senhor.
nesse texto que nós lemos aqui no versículo 8, diz para nos lembrar, né, do dia do Senhor, o sétimo dia. E quando ele fala aqui, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus, aí não farás nenhum trabalho. Esse sábado do Senhor significa que é dedicado ao Senhor. Que o dia é dedicado ao Senhor. Então, a gente já sabe que não é dedicado a nós, né? Deus separou esse dia, Deus abençoou esse dia e Ele santificou esse dia para que a gente possa dedicar a Ele. Ok? Não vou entrar em detalhe aqui com relação a sábado e domingo, que isso vocês já sabem muito bem. Mas a gente precisa ter um dia para a gente dedicar ao Senhor. Então, o mundo, ele aproveita esse dia para satisfazer os desejos da sua carne. Né? E nós, como cristãos, o que é que nós temos feito? Será se nós temos a oportunidade de Deus ter nos dado um negócio próprio, por exemplo? Nós temos a oportunidade de não trabalhar no domingo, mas mesmo assim a gente trabalha? Será se todo domingo aparece um passeio extra, aparece um convite, aparece um evento, todo domingo aparece alguma coisa e a gente precisa aceitar? Será se a gente não poderia organizar as nossas atividades domésticas durante 6 dias da semana e não fazer no domingo? Será se a gente poderia? Eu não gosto muito daquele costume que as pessoas têm de fale para o seu irmão aí do lado, é meio estranho, meio constrangedor, né? Mas aí eu vou falar para as mulheres, fale para você mesma, né? Fale para você mesma, domingo não é dia de fazer faxina. Domingo não é dia de fazer faxina, minhas irmãs. A gente tem 6 dias para isso. Deixa lá, não tem problema não. Mais importante é o Senhor. É o dia que a gente tem para dedicar a Ele, não é verdade? Então, domingo não é dia de fazer faxina. Não precisa se preocupar com isso. É o dia santificado ao Senhor. Amém? E uma terceira característica do culto aceitável a Deus é que ele deve vir acompanhado de arrependimento, abandono de pecado e mudança de vida. Amém? O culto aceitável a Deus precisa vir acompanhado de arrependimento, abandono de pecado e mudança de vida. Abra comigo Isaías 1, versículo 13. Estamos caminhando para o final. Isaías 1, 13. Isaías 1, versículo 13, diz assim. Vamos ler do 13 ao 17, bem rapidinho, certo? Não continueis a trazer as ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Meus irmãos, imagina que a gente está adorando ao Senhor, estendendo a nossa mão, e Ele escondeu os olhos de nós. Era isso que Ele estava dizendo. Quando vocês multiplicam as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, o povo de Israel, nessa época do profeta Isaías, estava, vamos dizer assim, estava bem longe de Deus. Né? O pecado havia entrado de uma maneira que as pessoas não obedeciam mais aos mandamentos do Senhor. E eles continuavam praticando os rituais do culto. Eles continuavam levando as ofertas, eles continuavam indo adorar o Senhor, eles continuavam fazendo orações. Mas Deus, Ele dizia que eles estavam cumprindo rituais, fazendo sacrifícios, mas Deus não recebia. Deus não recebia. Então, as nossas atitudes lá fora, no nosso dia a dia, elas demonstram se nós estamos distantes ou se estamos perto do Senhor.
Não é só o fato da gente vir para a igreja. A gente precisa demonstrar com a nossa vida. Então, Deus deixou bem claro que não aceitava o culto que eles estavam prestando e que não ouviria suas orações, enquanto eles não deixassem de fazer o mal e aprendessem a praticar o bem. Na nossa vida, meu irmão, não há espaço para ódio, para amargura, para inveja, para rancor, para ciúme. Né? Não podemos jamais olhar o irmão e desejar que ele caia, né? Ou que alguma coisa de mal aconteça a ele, porque algo de bom aconteceu a ele e não aconteceu a nós. Né? Isso não é a atitude do cristão. Né? Não podemos ignorar aqueles que sofrem. Não podemos fechar os nossos olhos, porque o Senhor, Ele deseja que nós sejamos testemunhas dele aqui nessa terra. Né? Que nós possamos refletir a sua imagem na nossa vida. Então, Deus fala que se eles não mudarem, Ele não aceitaria os cultos, Ele não ouviria as orações. Então, o cristianismo ele não se pratica apenas dentro da igreja, mas também refletindo o nosso caráter, as nossas atitudes. Então, Deus nos chama e nos envia como discípulos que seguem seu exemplo e dão testemunho de mudança de vida, de transformação e de caráter, né, para que sejamos mais parecidos com Ele. Então, nós sabemos que o castigo de Deus veio para aquela geração, para que eles aprendessem, né, a verdadeira adoração ao Senhor, aquela que agrada a Ele, que nós possamos refletir nas nossas atitudes, sabendo que o Espírito Santo ele nos mostra aonde estamos errando e Ele nos conduz no caminho da verdade e da justiça. Amém? E a última característica, para destacar nessa noite, é que o culto a Deus ele deve ser prestado com prazer e com alegria. Não deve ser um momento pesado, não deve ser por força e violência. Né? Não devo pensar, meu Deus, vou para o culto. Né? Misericórdia, tem culto hoje. Só pode ser por força e violência quando a gente tem uma criança que ela não quer vir. Né? Aí a gente diz, você vai. Criança, adolescente, se quiser ficar em casa, deixe não. Vai para o culto hoje, vai sim. E aí a gente vê Deus agindo na vida deles também. Então, abra aí o Salmo 84. Vamos ler só 3 versículos. Versículo 1 e 2. O Salmo 84 fala da saudade que o salmista sentia do templo. Salmo 84, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Tem outra versão que ela diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pois um dia, versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Em outra versão diz, melhor é um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Esse salmo ele retrata a saudade que o salmista sentia do templo, da casa do Senhor, de estar em comunhão com os irmãos na adoração a Deus. E ele nos mostra a importância da casa de Deus, do culto a Deus, da adoração e da comunhão. Naquela época, nós sabíamos que eles andavam quilômetros até chegar ao templo. E estavam sujeitos a muitos perigos na estrada. Hoje, nós moramos pertinho. Nós temos transporte e, às vezes, nós nos ausentamos. Nós temos conforto, mas nos falta entusiasmo, prazer e alegria. Então, nós temos cadeiras, temos ventiladores, ar-condicionados. Nós temos energia elétrica. Meus irmãos, quando a gente tem tudo, a gente não percebe o valor das coisas. Vocês já imaginaram se a gente não tivesse energia elétrica e a gente tivesse aqui todo mundo no escuro, fazendo força para ouvir a mensagem, né? Ou o pastor gritando aqui para chegar lá no finalzinho. Então, a gente tem tudo, irmãos. Não falta nada para a gente se derramar na presença do Senhor, para a gente vir adorar Ele, para a gente buscar como Ele merece. Nós sabemos que passamos tempos difíceis. Né? A pandemia trouxe isso para nós. Igrejas fechadas, coisa que nunca vimos antes. Né? O ajuntamento solene, proibido de acontecer. E aí a gente teve uma nova experiência. Foi o culto em casa. Culto online. Sem o contato dos irmãos,
né, assistindo pela tela ou da televisão ou do celular o louvor e a mensagem. Mas também sujeitos a todas as distrações que a nossa casa pode ter. Principalmente se a gente tem criança pequena. Quem tem criança pequena sabe que se concentrar dá trabalho. E nós estamos aqui e as crianças estão lá embaixo. Senhor, muito obrigada pelas professoras. Minhas irmãs, meus irmãos, orem por elas. Agradeça a Deus todo dia e toda noite pelas professoras do Ministério Infantil, pelos professores, que eu não sei se tem homem, geralmente homem não vai. Mas, gente, é uma bênção muito grande. Tanto que a gente pode estar aqui, sem as crianças estar para lá e para cá, como elas estão lá, cultuando a Deus na linguagem delas, na linguagem que elas entendem. Então, isso é uma bênção do Senhor para nós. Eu lembro que, quando, na minha gestação, eu me ausentei antes de Júlia nascer e eu estava agoniada, porque eu não podia ir para a igreja. E aí, quando ela nasceu, ela estava com 20 dias de nascida. E como eu tinha sido da Nova Vida, eu tinha sido do berçário, eu conheci o berçário de lá. Aí, nessa época, eu não era na Nova Vida, né? Mas eu conheci o berçário. Aí eu disse, vamos para a igreja, não estou aguentando esse tempo todinho em casa. Eu conheço o berçário lá, vamos? Né? As meninas são minhas amigas, eu sei que elas cuidam direitinho. E a gente foi. E Júlia ficou lá com 21 dias no berçário e eu, depois de tanto tempo, pude cultuar o Senhor. Aquela sensação maravilhosa, como aquela da gente quando retornou depois do culto online. Né? Então, assim, só sabe quem vive, só sabe quem experimenta. E é muito triste quando a gente tem tudo isso e a gente não dá valor. A gente não vem. E a transmissão, ela é um excelente recurso da nossa geração. A gente sabe disso. Não tem como a gente voltar à idade da pedra, né? Mas, como toda tecnologia, a gente sabe que tem os prós e os contras. Tem um lado bom e também tem um lado ruim. Então, a transmissão ela é útil. Ela é útil para quê? Ela é útil para aquelas pessoas que não podem se locomover. Ou para aquelas pessoas que estão enfermas. Elas precisam ficar em casa. É muito bom poder assistir o culto quando você não pode sair. A transmissão é útil também para quando as pessoas estão viajando, estão distantes, né? Estão em outro lugar no momento e podem também sintonizar lá no canal da igreja. Mas se a viagem se prolongar, se a viagem for por muitos dias, semanas ou meses, então tem que procurar uma igreja saudável e ir cultuar o Senhor. Não dá para ficar a vida toda no culto online. A transmissão também é importante para quem quer estudar melhor a mensagem que foi pregada. Você pode rever, você pode voltar, você pode dar pausa, né? Escrever. Então, a transmissão é maravilhosa para a gente meditar mais um pouco na palavra. Não é verdade? Mas a transmissão, ela não substitui o culto a Deus. O culto está dizendo isso, mas não substitui. Não tem respaldo bíblico para isso. Todas as vezes que nós vemos as instruções de Deus com relação ao culto, Ele ordenava que as pessoas fossem ao local onde o culto seria prestado. Porque nós precisamos estar juntos. Né? Faz diferença isso na nossa vida. A igreja de Atos, ela não tinha um templo para se reunir ainda. Né? Ainda estava no seu início, mas eles se reuniam nas casas. Mas não era cada pessoa na sua casa, com a sua família. Né? Eles se reuniam numa casa onde era pregada a palavra. Ele era o local onde eles iam prestar o culto ao Senhor e aprender do Senhor. Em Hebreus 10, 25, nós somos exortados a não deixar de congregar. Hebreus 10, 25 fala, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, nós precisamos disso para a nossa edificação. E Deus se agrada quando nós saímos da nossa casa, quando nós deixamos tudo para lá e nós vamos buscar Ele. De corpo, alma, mente, né? Por completo. Entendeu? Não importa se tem alguma coisa para fazer, não importa o dia de amanhã, naquele momento eu vou prestar um culto ao Senhor. E que o nosso coração possa refletir nisso. Né? Que nós possamos perceber como nós somos abençoados por ter essa oportunidade. Quando muitas pessoas não têm, porque o evangelho é proibido no seu país, porque eles estão passando por alguma catástrofe ou alguma situação difícil, como nós estamos vendo na televisão. Então, que o Senhor possa trazer um avivamento espiritual para as nossas vidas. Que nós possamos valorizar cada momento de culto.
nos lembrar a todo instante que nós não podemos ser negligentes na adoração a Deus, porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque a Ele nós devemos toda a honra e todo o louvor. Amém? Que o Senhor nos abençoe.